Estamos entrando ao vivo. Olá, Roberta. Olá, meu amigo Wagner, tudo bem? Tudo ótimo. Que prazer ter você aqui conosco Prazer é todo. nessa noite fria aqui em São Paulo e uma noite gostosa aí em Portugal, certo, Roberta? Tá uma delícia, parece verão. Trocamos. Pois é. Que bacana, que legal. Bom, como já é de costume, Roberta e amigos que estão entrando pouco a pouco aqui no Instagram, aqui o Instagram é quase que um horário germânico, né? Quando a gente começa, marca às 19 horas, começa mesmo às 19 horas, como a gente está fazendo agora. Então, enquanto as pessoas estão entrando, estou vendo bastante aí, várias pessoas entrando, acenando, tal. Eu também estou acenando aqui para vocês, né? Eu quero apresentar a Roberta, acho que o Wagner vocês já conhecem, então eu queria apresentar a Roberta. A Roberta é uma amiga de longa data, né, Roberta? Não vamos falar quantos anos, porque aí entrega a minha idade. A sua não, você está muito jovem ainda. Mas a Roberta é uma amiga de longa data do Compliance, né? Já trabalhamos juntos em diversos projetos, e é uma especialista de mão cheia aí para falar do ESG. Então eu vou passar para a Roberta se apresentar, né? Contar um pouquinho ela mesma, né? Aí quem é a Roberta, o que a Roberta faz, o que ela conhece e tal. Então a gente vai assim de uma forma bem informal e gostosa aqui no nosso bate-papo começar aí o nosso assunto daqui a pouquinho. Primeiro, então, Roberta, por favor, bem-vinda e boa noite. Por favor, se apresente para os nossos amigos. Muito obrigada, boa noite a todos. Uma delícia estar aqui com o Wagner para falar um pouco desse tema que cada vez mais a gente escuta e às vezes parece complicado, mas eu contando um pouquinho de mim. Eu sou advogada, trabalhei mais de 20 anos como head de departamentos jurídicos em empresas multinacionais. E recentemente, há quase um ano e meio, fundei a empresa ESG Legacy, né? Sou presidente da ESG Legacy, que é uma empresa especializada em responsabilidade corporativa. E um dos principais pilares da ESG é formar programas, construir, desenvolver programas e projetos ESG, mas sempre com uma experiência muito grande em compliance, que eu acredito que seja o motivo desse nosso bate-papo hoje. É, o nosso assunto, né, Roberta, você ainda mais que você já atuou bastante na área e atua ainda na área de compliance. Agora, falando do ESG, que é um tema que está vindo com uma força muito grande, e é bom que todos nós aí que atuamos no mundo corporativo estejamos alertas, né? Porque esse é o tema que ninguém pode negligenciar, não pode mesmo, né? O compliance também não, É. né? E hoje, nesse bate-papo aqui, nós vamos entrar um pouquinho no detalhe, né, no significado do ESG, o que o ESG traz aí para benefício das empresas, né, o que ele traz para nós. E aí nós vamos falar um pouquinho também como é que a compliance se insere nesse contexto, como é que ele se une aí com o ESG e até tirar algumas dúvidas, né, tirar aí alguma, desmistificar um pouquinho alguns temas que aparecem por aí. Então, antes de eu fazer a primeira pergunta para a Roberta, eu vou pedir aí para todos os nossos amigos que estão nos acompanhando. Nós tivemos aí uma quantidade gigantesca de inscritos, né? Não sei se todo mundo vai conseguir entrar, mas por volta de 700 inscritos no nosso evento, então é uma quantidade bastante grande. Mas antes de eu fazer a primeira pergunta, eu peço para todos vocês o seguinte: mandem as suas perguntas, nós vamos disponibilizar cerca de uns 10 minutinhos no final, para que vocês façam as perguntas. Coloquem também aí, olha, o e-mail de vocês na hora de fazer as perguntas, porque se não der para a gente responder todas as perguntas nesses 10 minutos, depois eu e a Roberta nos comprometemos, olha, eu falei sem combinar com ela, mas nós nos comprometemos em responder
né, aí as perguntas e tal, porque é um tema que, além de tudo, né, tenho certeza que a Roberta também pensa como eu, além de ser uma atividade profissional nossa, é um propósito pessoal, né? Então, Roberta, vou passar a palavra para você já com a primeira pergunta, e a primeira pergunta é muito fácil. O que é ESG? Ah, Wagner, muito bom, né? Apesar desse tema, dessa expressão, né, não ser nova, na verdade, ela já existe há décadas, né? É um turbilhão de ESG que nós temos escutado ultimamente, então eu gostaria de contar um pouquinho para vocês. Bom, em primeiro lugar, ESG significa Environmental, Social Responsibility e Governance, ou em português, ASG, Ambiental, Social e Governança. Né? Mas o que se vê muito é o que está acontecendo, o que mudou. Nós estamos falando de sustentabilidade no final das contas, né? Essa expressão ela nasceu lá em 1972, na época da Conferência da ONU de Estocolmo. Depois teve um manifesto chamado Our Commons lá em 87. Enfim, esse tema existe há décadas. E desde lá já foi feito muita coisa e continua sendo feita. O que aconteceu, né, entre aquele momento e agora? Nós estamos chegando em fronteiras limítrofes, estamos nos aproximando de fronteiras limítrofes climáticas, de poluição, de questões sociais, que exigem ações conjuntas mais fortes. Né? E percebendo tudo isso que está acontecendo, grandes fundos de investimento, como BlackRock, que detém mais de 1,7 trilhões de dólares em investimentos, em empresas investidas, eles emitiram cartas para o mercado dizendo que eles só iriam investir em empresas que demonstrassem ter subido a regra da régua dos seus programas de ESG. Então, o que eles mostram com isso? Que o mercado precisa mudar. Né? Esse foi um primeiro grande paradigma, mudança de paradigma que aconteceu. O que antes fazia parte apenas de agenda de ambientalistas, da turma de sustentabilidade, de pessoas interessadas, ou até mesmo do mundo financeiro que focavam em investimentos verdes, hoje faz parte da agenda do CEO, do presidente do board, do CFO. E não é mais algo desejável, é mandatório. Então, não existe hoje uma empresa dizer que polui simplesmente, eu poluo porque quero poluir. Não, não funciona mais assim, né? Eu estou aqui só para gerar lucro. Não, tem que ser com cuidado. A boa notícia é que existem diversos estudos hoje mostrando que esse investimento em cuidar da sustentabilidade, cuidar do impacto que a gente gera resultado positivo economicamente também. Então, esse esforço ele pode ser muito bacana para os dois lados, do propósito e do financeiro. Que legal, Roberto. E você falou de 72, né? Eu me lembrei aí, eu fiz pós-graduação em gestão ambiental na década de 90, e a gente falava assim, nossa, já faz 20, 25 anos que falam do protocolo de Estocolmo, né? É. E parecia uma coisa assim tão distante, né, da gente, e agora nós estamos vendo que a coisa está muito próxima de nós, né? Então conta um pouquinho para nós, Roberta, quais são os ganhos, né, que as empresas percebem, né, adotando aí esse modelo? O que percebe na prática mesmo? Do bottom line, né? Eu acho Isso. diversos os ganhos, mas eu queria propor uma reflexão antes da gente avançar nessa conclusão em conjunto. Quando nós falamos em ESG, nós não falamos apenas de riscos ambientais e sociais, nós falamos de oportunidades, que é algo muito bacana, principalmente para quem trabalha na área de compliance também. É um olhar diferente. O mercado hoje, o que ele está exigindo das empresas? Ele está exigindo uma visão de futuro, que no futuro as empresas continuem sendo rentáveis a longo prazo, ou seja, que tem uma perenidade da empresa com rentabilidade, mesmo considerando esses limites críticos ambientais e sociais.
Essas fronteiras que a gente está enfrentando, elas são tão críticas que elas afetam direta e intrinsecamente o negócio, as empresas e a sua capacidade de sobrevivência e de geração de recursos, de lucro. Então, percebendo essa transição e esse movimento e o impacto que isso causa no mundo de negócios, os grandes fundos de investimento, como o da BlackRock, que eu comentei com vocês, passou a se posicionar a favor da proteção do interesse dos stakeholders. A gente não falou ainda sobre isso. O que são os stakeholders? Os stakeholders são todas as pessoas que se relacionam de alguma forma com as empresas. Podem ser os consumidores, podem ser os investidores, os acionistas, os fornecedores, a sociedade em geral, os reguladores, enfim, todos que têm as comunidades de entorno, todos que têm alguma relação ou são afetados pela operação da empresa. O que os grandes fundos passaram a determinar? Olha, é importante que as empresas não foquem só no lucro e no dividendo que geram para os acionistas. É importante que foquem também no que é importante para os stakeholders. Mas o que está por trás dessa iniciativa? O que está por trás dessa iniciativa é que se as empresas não focarem no que é material para os stakeholders, ou seja, envolve toda a comunidade de entorno, a empresa vai acabar não tendo a licença para operar, the license to operate. Ou seja, ao final não vai ser um bom investimento para aqueles empresas, né, que investem naquele fundo e aonde os fundos investem. Então, os fundos estão querendo investir bem. E para investir bem, eles exigem que as empresas foquem nisso. Então, número um, se você focar na análise de risco, você vai atender ao que é exigido para ser um bom investimento. Número um. Um segundo exemplo que eu acho muito interessante, que eu acho muito emblemático, que eu gosto de utilizar, que é sobre a oportunidade, que é essa diferença de risco em oportunidade. Eu não sei se vocês já escutaram, mas o Reino é no setor do setor automobilístico. O Reino Unido determinou que a partir de 2030 não vai mais ser autorizado o tráfego de veículos com base em combustível fóssil em todo o território. E o que isso significa? Isso significa que as empresas que não produzirem veículos com combustíveis alternativos não vão poder competir no mercado do Reino Unido. E nós estamos falando de uma região inteira. Né? E mais do que isso, né? Wagner trabalhou a vida inteira em empresas, né, no setor de infraestrutura e projetos e tudo mais, sabe muito bem. Não é algo elementar desenvolver uma tecnologia e implementá-la numa linha de produção de automóveis do dia para a noite. Então, essa transformação demanda anos de pesquisa, de planejamento, de trabalho, de treinamento, de teste, para funcionar e gerar um resultado positivo. Ou seja, as empresas que estarão prontas em 2030 começaram a se preparar há muito tempo atrás. Ou seja, elas já perceberam lá atrás, anteciparam esta demanda. Quem antecipou essa demanda lá atrás e teve essa visão de futuro que eu comentei um pouco antes, saiu na frente, porque percebeu que esse era um fato relevante que merecia investimento. Ou seja, está na frente da concorrência. Quem identificou essa oportunidade vai poder aproveitar esse market share, esse mercado, esse faturamento. Quem não tinha esse modelo integrado de governança que pudesse, no seu mapa de risco, capturar que esse risco ambiental iria acontecer e que ele iria impactar um negócio automobilístico, ficou para trás. E hoje olha isso como um risco, pura e simplesmente, não como uma oportunidade. Né? E aí. E 2030 está aqui, na nossa cara, pertinho. Né? Exatamente. Agora, aquilo que a gente via lá na frente está mais curto, né? E aí, um exemplo muito direto, né? Quando se trata de liquidez financeira, as empresas que vão buscar investimento hoje estão encontrando requisição dos bancos e financiadoras para preencher formulários de compliance com ESG.
Uhum. Compliance com o quê? Depois a gente pode falar mais na frente sobre standards, etc. Mas há uma série de maneiras de reportar a sua transparência, né? Ou seja, são exemplos assim claríssimos, né, dos ganhos que se tem e da necessidade que se tem para uma empresa de ter um sistema integrado de governança que consiga capturar esses riscos e oportunidade e trazer ele de forma dinâmica para tomada de decisão, né? Muito bom. Bom, só que isso não cai no colo, né, Roberto? A gente tem que implantar, né? É Tem verdade. que fazer alguma coisa. Como é que isso acontece? Como que se implanta esse modelo nas empresas? É verdade, Wagner. Na verdade, tem um ponto assim que eu acho interessante, que ele é muito parecido com compliance, que ele é uma agenda que vem de cima, né? Ele vem da alta liderança, da altíssima liderança. Por quê? Porque a agenda ESG, ela envolve estratégia, ela envolve transformação de negócio, como a gente falou do setor automobilístico, e ela envolve a forma como a empresa se posiciona no mercado e como reporta os seus resultados. Então, a alta liderança é que vai ter que direcionar como o ESG vai entrar dentro da estratégia a longo prazo da empresa. Porque não adianta uma pessoa dentro de uma área, dentro de um silo, resolver criar um programa ESG que é algo transversal. Não funciona. Ele tem de cima e permeando toda a organização. Acho que isso é conhecido, né, para todos do compliance, né? Não adianta ter um Verdade. compliance officer lá sentado numa sala, sozinho, tentando transformar a empresa, né? A empresa precisa da cultura, precisa dos mecanismos, precisa dos controles. Com ESG também é assim, né? Você precisa dentro da estratégia. Assim, essas atividades todas, né, que o SG acaba implicando, né, para a organização, elas, imagino que elas envolvam também os fornecedores, né? Não, com certeza. Se você partir do pressuposto, inicialmente você tem que fazer uma matriz de impacto, você tem que entender, né, qual o impacto que a empresa causa. Depois você tem que entender quais são os seus stakeholders. E os stakeholders incluem os fornecedores, né? É, muitas vezes os impactos que a empresa causa, né, e ela não está apenas dentro da atividade da empresa. Os fornecedores geram impacto. Então, Sim. a cadeia, né? A sua cadeia de produção, a sua cadeia de distribuição, toda a sua cadeia do início da produção, da geração da matéria-prima até a entrega da distribuição do serviço do produto, tudo isso é considerado a operação, a atividade da empresa. E essa poluição, esse impacto negativo ou o impacto social ou ambiental negativo, ele pode acontecer com qualquer uma das partes dessa cadeia. E os fornecedores também. Estão dentro, né? Não dá para a gente separar, né? Não, Aquela história de, olha, eu sou aqui uma empresa perfeita, é. mas eu contrato um fornecedor que faz coisa errada, ou polui o meio ambiente, ou Escravo, né? não dá. Não. Eu, pois é, não pode, né? E o que que você verifica, assim, olhando a prática, Roberta, como erros e acertos aí numa implantação de um projeto de ESG, né? O que que você tem visto, assim, no Olha, a mercado? gente tem visto, né, nos projetos que nós temos trabalhado, é que, como está vendo essa demanda muito forte, principalmente no mercado financeiro, e agora dos reguladores que estão começando, da própria concorrência, os consumidores em geral estão começando a ser mais exigentes com relação a esse tema, as empresas têm se visto numa posição de agir com urgência. E essa urgência não necessariamente ela vem com planejamento e com acertos. Então, o que a gente tem visto no bottom line? Que muita gente gastou muitíssimo investimento, dinheiro, tempo em fazer projeto, mas ao final tem que refazer esses trabalhos, porque aquele projeto não atingiu o resultado desejado ou não causou impacto. Tem um jargão nesse meio que fala que são o ESG do PowerPoint, né? Ou seja, você tem um ESG lindíssimo na apresentação PowerPoint, mas na realidade não gera impacto nenhum, né? Então é o tal do greenwashing ou do window dressing, né? Ou seja, não tem um impacto real. Como que a gente faz para ter um impacto real? Você tem que focar naquilo que é material para você.
né? Da mesma forma como você tem o risk assessment na área de compliance, que você não começa um programa antes de avaliar o seu risco, na área do ESG você tem que avaliar os seus impactos, né? De nada adianta você pegar o exemplo do vizinho, né? E trazer para o seu, enquanto esse impacto você não gera. Então, não adianta você trabalhar aquele impacto que ele não é relevante para você. E muitas vezes, através da sua atração, da sua atividade, você consegue gerar um impacto positivo ou mitigar o negativo sem demandar muito recurso financeiro ou homem-aura, porque isso faz parte da atividade da empresa. Então, você tem que fazer um estudo interessante. Inclusive, tem estatísticas seríssimas de Stanford, de Berkeley, de Oxford, de Cambridge, etc., falando que se a empresa investe num programa que tem relevância e materialidade, ou seja, tem matriz de impacto, tem matriz de materialidade, faz um bom diagnóstico, tem bons indicadores, foca numa direção dentro da estratégia, pode chegar a um resultado double digit, ou seja, 2 dígitos de resultado positivo. Então, resumindo, Wagner, o que a gente tem visto muito de erro? Iniciar o projeto desconectado com o propósito da empresa. Isso é uma falha importante. Não antecipar e reconhecer riscos e impactos internos e externos, que você mencionou, da cadeia de fornecimento. Deixar de criar uma matriz de impacto e de riscos e sair fazendo projetos, que isso é uma coisa que acontece também. Vamos apresentar alguma coisa para o mercado, mas na realidade a gente não teve o tempo. Há maneiras de você demonstrar que está evoluindo, mas continuar conectando com uma estratégia. Então, é importante estar bem aconselhado com profissionais que sejam especializados no que se chama o triple bottom line, né? No E, no S e no G, né? Desenvolver um modelo de governança integrado. Então, o que acontece? Que é o ontem. Como que funcionava ontem? Você tinha uma área de ambiental, uma área de social, uma área de governança e uma área de estratégia. Hoje é demandado que essas áreas se conversem através de um modelo integrado de governança. Então, e a outra é não comunicar aos colaboradores, aos stakeholders, não manter esse engajamento para entender o que é relevante para eles e contar para eles como que a empresa está se posicionando. Porque a comunicação é fundamental nesse projeto, né? Então, esses são alguns dos pontos que a gente vê, tem outros também, mas enfim, hoje o tempo é curto. O tempo hoje, a gente conversou até um pouquinho antes de a gente entrar, né, Roberta, que tem tanta coisa para falar, dá vontade de ficar falando tanta coisa, né, e a gente tem, infelizmente, um tempo muito limitado aqui no Instagram, mas faz todo sentido o que você disse, né? E aquela questão de você criar um modelo só para mostrar, ele não vai funcionar, não vai trazer benefício nenhum, pelo contrário, você vai gastar dinheiro à toa, né? Então você tem que estar com ele, de fato, conectado com o seu propósito, com a sua estratégia, fazer na medida certa para a sua empresa, tem que estar tudo bem organizado e bem concatenado, né? E mais uma coisa, o ESG ele serve só para multinacional ou só para empresa gigante, né? Qual a sua opinião, Roberto? Olha, na realidade, não, né? Não mesmo, mas eu gostaria de fazer algumas considerações. Sem dúvida, as primeiras demandadas foram as grandes empresas listadas, sim, e o mercado financeiro. Por todas as razões que a gente conhece, né? Porque tem uma série de regulações, porque o tipo de investimento, etc. Tem uma série de grupos que acabam tendo relação de stakeholders que acabam fazendo pressão para que essas empresas se posicionem antecipadamente, enfim. No entanto, hoje em dia, não só pela questão do financiamento, da liquidez financeira, que toda empresa em algum momento precisa captar dinheiro no mercado, esses demandam das empresas, e aí independe do tamanho, né? Então as empresas passam a ser obrigadas a se adequar a esse novo paradigma, mas todo fornecedor que fornece para essas empresas grandes, por ser parte da cadeia geradora de impacto, ele também tem que se adaptar.
né? Então, é uma engrenagem, né, que acaba toda tendo que ficar interligada. E mais do que isso, hoje em dia o consumidor ele está diferente. Hoje a gente tem exemplo de manifestações de grupos de stakeholders contra determinadas marcas e empresas. A gente sabe, eu não vou citar nomes aqui, não vem ao caso, se manifestando fortemente em função de impactos que as empresas geram. Então, existe essa preocupação e isso independe do tamanho. Essa questão do propósito. Tem uma frase para terminar que eu gostaria de comentar. Tem um especialista, que é o Colin Mayer, da Universidade de Oxford, que ele fala uma frase que eu gosto muito, eu não vou falar a frase agora completa, mas basicamente que as empresas não devem existir apenas para gerar lucro, que as empresas elas devem existir para solucionar um problema das pessoas e do planeta e no meio do caminho gerar lucro, no processo gerar lucro, né? Então eu acho muito interessante essa questão do renascimento da importância do propósito das empresas, né? Sim. Bom, é claro que a gente não pode ser, vamos dizer assim, naive, É, né? Achando que a empresa, ela existe, uma empresa privada e tal, ela existe só para cuidar da sociedade, ela não é uma ONG, né? E que não me entendam mal, né? não. Mas, por outro lado, ela não pode olhar só para o lucro, porque se ela olhar só para o lucro, ela vai morrer daqui a pouquinho, Sem né? dúvida. Hoje, Então ela de tem que lucro. balancear as coisas, né, Roberto? O Yunus já falava disso, né? Do Prêmio Nobel, né? De Economia já falava que esse conceito de negócio social ele tem que gerar resultado para ser sustentável, porque Sim. social mesmo é o investimento, sustentável mesmo é o investimento que ele se auto-investe. Então, ele mesmo se banca para gerar benefício social. Então, ele tem que ser rentável, né? Então, totalmente de acordo com o que você falou. É. Não, tá certo. E é legal que seja assim, né? É uma empresa, uma organização, ela olha para o todo e as coisas estão mudando tão rapidamente, né, Roberta, que se nós pensarmos no seguinte, basta uma ação desconectada com isso que nós estamos falando hoje, que as mídias sociais podem matar a empresa da noite para o dia. É verdade. Né? É verdade. Basta uma coisa que a empresa faça fora, né, deliberadamente fora, né, do que nós estamos falando, né, não da parte ambiental, da parte social, né, assim, cometer um deslize grande aí com relação à ética, né, desvio de conduta. Isso aí pode ir para as mídias sociais e criar uma revolta indefensável. Então, é algo que as empresas precisam, de fato, pensar que, além de se proteger, né, ela está fazendo uma ação direta para a melhoria da sociedade, É verdade. onde ela está inserida, que ela também se beneficia Sim, desse processo. Né? Não é uma coisa que ela está fazendo para os outros, ela está fazendo para todos, ela, inclusive, ela está se beneficiando. Então, de fato, um processo muito, muito bacana. agora, Wagner, antes da gente passar, continuar, eu gostaria de fazer algumas perguntas para você. Você me permite? Ah, é o troco, né? Mas tá bom, Roberta. Na sua visão, como você acha que. Eu até vi que tem uma pergunta chegando aqui agora, eu acredito que a gente possa conectar. Como você acha que o ESG se relaciona com compliance? Ou compliance com ESG? Bom, depois dessa aula que a Roberta deu aqui, vai ficar fácil, né? Eu falar um pouco do compliance, né? Mas, meus caros, eu acho que nesses minutos, né, que a gente conversou, que a Roberta falou aqui para vocês, acho que está bem claro, né? Qual é o papel do ESG, quais são lá os pilares, né? O Environmental, Social e Governance, né? O propósito do ESG, os benefícios, né? E, portanto, a necessidade das empresas adotarem esse modelo para maximizar não só os resultados, mas para garantir a sua sustentabilidade e atrair também investidores, né? Por que não? Né? E o compliance entra muito
próximo a esse tema e eu vou falar um pouquinho como é que o compliance contribui com o ESG. Tem muita gente pensando, Roberta, que o compliance se relaciona com o ESG só no pilar G de governança. Alguns até ficam perdendo tempo em ficar questionando: o compliance está dentro do ESG? Ou o ESG está dentro do compliance? Como se isso aí tivesse alguma relevância, né, para o nosso dia a dia. Mas, embora sejam dois temas distintos, ESG e compliance, há uma correlação direta entre eles. Na perspectiva governança, fica muito fácil, né? O compliance ele é um sistema de gestão, ele demanda uma organização estruturada da empresa, das suas lideranças, ele define processos para tomada de decisões, e são decisões que sejam coerentes com a ética e a integridade. Existe um envolvimento direto com a alta direção. O compliance requer cuidados especiais para a formação de conselhos, criação de critérios, bases sólidas para uma sucessão na empresa. Bom, enfim, a relação do compliance com a governança é facilmente demonstrada. Isso não é problema. Mas vamos dar uma olhada assim nos outros pilares, né? Então, um compliance, quando ele é bem implementado, ele vai exigir da organização que haja cumprimento das legislações aplicáveis. E, ao contrário do que muitos pensam, o compliance não deve focar apenas na lei anticorrupção. Nós estamos falando de todas as leis. Estamos falando de leis tributárias, trabalhistas, societárias, concorrenciais, contábeis, LGPD, né? E uma série de outras. E é claro que a legislação ambiental está aqui dentro. Então, o cumprimento da lei é uma obrigação do compliance que automaticamente ajuda no pilar meio ambiente, que é a letrinha E do ESG. Mas não é só isso. Adicionalmente, quando se tem funcionários da empresa conscientizados em fazer o certo sempre, esses funcionários vão ajudar proativamente a organização. Então eu vou dar um exemplo aqui muito simples. Imagine um filete de óleo vazando no fundo da fábrica, lá atrás de uma máquina, né? O funcionário vai avisar o chefe, ou vai até colocar no canal de denúncias, que aquilo pode danificar o meio ambiente. Então é um exemplo simples, mas ele serve para todos os funcionários. Os funcionários que estão trabalhando no desenvolvimento de um produto novo, numa atividade, num processo ou num serviço das empresas, todas as pessoas vão passar a olhar o meio ambiente com outros olhos. Portanto, à medida que um compliance ele é bem implementado na organização, essa parte ambiental está dentro e a letra E do ESG está totalmente correlacionada com o compliance. Vamos dar uma olhada no outro pilar, né? Vamos pensar de novo, né? Um compliance bem feito, né? O compliance promove um ambiente propício para a cultura da ética permear todos os níveis hierárquicos dentro da organização. Então, dessa forma, algumas práticas nocivas ainda existentes e bastante nas empresas, como discriminação, racismo, falta de inclusão, assédio e mais uma série de outras coisas, essas práticas com o compliance vão ficar cada vez mais raras. As leis trabalhistas, né, leis de saúde ocupacional, segurança no trabalho, também vão passar a ser mais bem observadas. Então, dessa forma, as pessoas, os funcionários, eles passam a perceber benefícios concretos para eles, né? E isso vai gerar satisfação, vai gerar orgulho. E aí, o que vocês acham que vai acontecer? As pessoas vão levar essa boa experiência para suas casas, para os seus familiares, para os vizinhos. Eles vão contar para os amigos o que está se passando no dia a dia da empresa. Eles estão levando a cultura da ética e da integridade para fora da empresa. Em paralelo a isso, a própria empresa começa também a fortalecer a sua cadeia de fornecedores. Então, com um compliance bem feito, fica cada vez mais claro que todos, né, mais claro para todo mundo, né, na empresa, que empresa íntegra só se relaciona com empresa íntegra. Portanto, começa a haver um efeito cascata
de a empresa passar a cobrar de seus fornecedores que também implemente um compliance efetivo. Então, vejam só, efeito cascata fazendo com que as empresas adotem o compliance. E a cultura da ética sendo disseminada pelos funcionários para fora do mundo corporativo, tudo isso acaba aumentando significativamente a quantidade de pessoas interessadas em fazer o certo. O que significa isso? É o compliance ajudando a formar uma sociedade melhor, uma sociedade mais justa, um país melhor. Quer dizer, é o compliance ajudando o modelo ESG. Então, meus amigos, compliance e ESG não são matérias concorrentes. São matérias que colaboram, elas se colaboram uma com a outra. Tá? Tem uma relação direta. Tem diversos pontos, né, Wagner? Você citou, e assim poderíamos ficar aqui conversando por horas, né? E um dos pontos que eu acredito que seja de especial interesse para o ESG, pelo impacto que ele causa, é a cadeia de fornecimento. A gente vê linhas de crédito envolvendo a cadeia de fornecimento para ajudar a cadeia de fornecimento, empresas trabalhando com isso. Tem o exemplo da Patagônia, o exemplo da Nestlé, o exemplo enfim, de tantas outras empresas. O que você acredita como que o compliance, né, aqui contando para todos, pode alcançar esses fornecedores e como que você, na sua empresa, na Compliance Total, consegue ajudar nesse processo? Conta um pouco para a gente. Muito bem. Bom, vejam que eu falo toda hora de um compliance bem feito. Né? Um compliance bem feito é um compliance bem implementado e que ele funciona de verdade. Né? Ou seja, um compliance efetivo e não um compliance de fachada. Tá? Então, um compliance bem feito vai fazer com que as pessoas da empresa busquem fazer o certo, independentemente das leis, independentemente se tem alguém olhando ou não, se tem uma câmera fiscalizando. Ou seja, esse é uma premissa que vale para todos. Todos os funcionários. Vale para o funcionário da fábrica, vale para o vendedor, vale para a alta direção. Obviamente, vale para o diretor de compras. Até aí eu não falei nenhuma novidade. Eu acho que todo mundo concorda comigo. E eu acabei falando nada mais, nada menos do que uma obviedade. Né? Mas eu vou falar mais uma coisa óbvia. Né? Aqui. Vocês concordam comigo que uma empresa íntegra só deve se relacionar com empresas íntegras? Olha só, seria um absurdo uma empresa íntegra se relacionar com uma empresa que faz tráfico de armas. Ou então se relacionar com quem faz lavagem de dinheiro. Ou uma empresa que emprega mão de obra escrava. Ou que faz corrupção, faz cartel, comete fraudes e assim por diante. Claro que isso é um absurdo, não faz o menor sentido. Então vamos lá. Certamente, o diretor de compras deve se preocupar com esse tema. Porque ele quer fazer o certo. Né? Ele não pode jamais contratar fornecedores que não sejam íntegros. E aí vem uma pergunta, né? Como é que o diretor de compras vai saber quem são as empresas íntegras? Talvez aqui, né, não sei se na nossa live, mas no mundo corporativo tem muita gente pensando, nós fazemos as due diligences e isso está resolvido. Né? Vamos lá. Será que está resolvido mesmo fazendo as due diligence? Então eu vou fazer uma provocação para todos vocês. Por favor, prestem atenção e cuidado para não tirar conclusões diferentes das que são a minha intenção nesse momento. Tá bom? Então vamos lá. Vamos imaginar uma empresa que tem 1000 fornecedores. Eu estou falando 1000 para facilitar as contas. Tá? Então, 1000 fornecedores. Se a gente pudesse dar um chute aqui, Roberta, quantos fornecedores, de fato, fazem as coisas certas? Dos 1000, né? Então, estou falando quais são desses 1000 que são íntegros, de verdade. Então, eu vou exagerar na dose, aqui em prol, inclusive, do compliance, jogando a nosso favor, que 90% dos 1000 fazem as coisas certas. Olha que baita número legal, 90%. Só que tem 10% fazendo coisa errada. E esses 10% significam 100 empresas. 100, que é um número grande. Né?
E aí eu faço outra pergunta. Desses 100 fornecedores, tá? Que eu acho até que é mais do que esse número, tá? Mas vamos dizer que sejam só 100. Quantos deles serão flagrados fazendo ilicitudes? Ou seja, eles vão ser pegos em alguma investigação por autoridade e vão ter os seus nomes expostos nas mídias. Né? Então, será que 1%? 2%? Vamos chutar aí 5%? Tá? Ou seja, dos 100 fornecedores que estão fazendo coisas erradas, talvez 5 vão para a mídia. Né? Os outros 95 ficarão escondidos. Ninguém fica sabendo. Se a nossa empresa faz due diligence regulares, inclusive, com certeza ela não vai fazer a due diligence para 1.000 fornecedores. Para os 1.000 fornecedores no nosso exemplo. Ela vai fazer para 50, talvez para 100, e é óbvio que ela não vai conseguir acertar exatamente os mesmos 100 fornecedores que fazem coisas erradas. Seria uma coincidência ou algo que a teoria da probabilidade não recomendaria como plausível. Ela não vai acertar os 100. Ela vai fazer para outro grupo de 100. Mas mesmo assim, se as due diligence fossem exatamente em cima dessas 100 empresas, tá? Ela iria detectar quantas? No máximo 5, né? Que são as 5 que foram para a mídia, porque as outras 95 continuam escondidas. Na prática mesmo, como o grupo dos 100 não é o mesmo, talvez ela identifique uma, nenhuma ou 2. E tem 100 empresas fazendo coisa errada. Então, qual é a conclusão dessa fala minha nesse momento? Esse processo é efetivo? Não, não é. Então, antes de eu continuar, né, para que ninguém ache que eu sou contra as due diligence, por favor, não me entendam errado. Prestem bem atenção, a due diligence, ela precisa ser feita. Tá? Eu não sou contra que faça due diligence, mas ela serve para outro propósito. E não para a nossa questão central nesse momento. Aqui nós estamos falando que empresa íntegra só se relaciona com empresa íntegra. E a due diligence não serve exatamente para isso. Ela não consegue identificar esse ponto. Então, meus amigos, não há outra forma de se identificar quem faz o certo, a não ser cobrando deles que eles apresentem um programa de compliance, que eles implementem um mecanismo de compliance. E nós estamos falando dos 1.000 fornecedores. Eu não estou falando de meia dúzia. Seja fácil ou difícil, goste ou não goste, não há outro caminho. Apenas os fornecedores tendo um compliance de verdade, nós vamos saber se nós estamos nos relacionando com uma empresa que quer de fato fazer a coisa certa. Ou seja, se nós estamos nos relacionando com uma empresa íntegra. E aí vem a segunda parte da pergunta, Roberta, que você fez, né? Como é que a compliance total pode ajudar nesse momento? Até algum tempo atrás, o compliance ela era uma matéria exclusiva das grandes empresas. Demandava conhecimento especializado, muito recurso, tanto no tempo de dedicação para implantar, quanto em dinheiro, era caro. Portanto, era quase que impeditivo pensar que o compliance serviria para pequenas empresas, ou para empresas menores. E cobrar dos fornecedores, aí tinha um temor enorme, né, de encarecer a cadeia de fornecimento. Mas isso é coisa do passado. Nós desenvolvemos, e a Roberta, você conhece, metodologias e ferramentas que democratizam o compliance. Desmistifica o tema, permite que as empresas menores, micros, pequenas e médias tenham um compliance à altura das grandes, às vezes até melhor do que as grandes. Com isso, as empresas implementam de forma fácil, ágil, rápida, com a certeza de que será um compliance que agrega valor e que não vai ficar atrapalhando o dia a dia das pessoas. E o mais legal é que o investimento necessário cabe no bolso de cada um. Assim, quem seguir esse caminho vai ter uma vantagem competitiva, vai fazer mais negócios, vai fortalecer as suas alianças com as empresas maiores. E os grandes clientes já podem ter certeza que, seguindo esse caminho, podem cobrar dos seus fornecedores, que não vai encarecer a cadeia. Em vez de esse processo ser um peso para os fornecedores, esse processo vai trazer benefício para eles, gerando valor para toda a cadeia. Então, eu convido todos a acessarem a página da Compliance Total, lá na internet,
e conhecerem a novidade, conhecerem essa plataforma, é a Compliance Station. Ela é uma plataforma digital, interativa, que cria um compliance customizado para a empresa. É isso mesmo, cria, né, um compliance. Não demanda conhecimento especializado, é uma plataforma que vai entregar tudo que a empresa precisa com a cara dela, com a cara da empresa, customizado, né? Vai entregar código de conduta, políticas, procedimentos, materiais de treinamento, materiais de comunicação, canal de denúncia, ferramentas de comunicação para celular, processos com roteiros detalhados, completos para identificação de risco, investigação, controles, vai fornecer tabela, templates, gente, tem tudo. Tudo mesmo, é um compliance completo, vale a pena conferir. Aliás, tem mais uma coisa de grande importância para as grandes empresas. Vejam lá no decreto 8.420, né? Lá no artigo 42, acho que tem o inciso 13, que fala sobre fornecedores, terceiros, né? Lá pede diligências apropriadas para a contratação dos terceiros, que você pode até usar as due diligence nesse momento, mas depois você deve supervisionar os fornecedores. Ou seja, acompanhar de perto o cotidiano deles em relação ao compliance. E a Compliance Station permite verificar em tempo real como que está a efetividade do compliance de cada fornecedor. Então, isso é de fato, uma forma de ajudar o país, fazer um efeito cascata do compliance, e nós ajudamos, contribuímos dessa maneira. Gente, nós já ocupamos 45 minutos 46 agora, dessa nossa live, e tem algumas perguntinhas chegando. Eu não consigo ler assim, eu vou ter que fazer aí um esforço para ler todas as perguntinhas, mas eu consegui anotar algumas enquanto a Roberta estava falando, e eu já começo a fazer umas perguntinhas para a Roberta. E agora você me vê? Sim, agora melhorou. Ah, que pena. Você entendeu a pergunta? Você conseguiu entender a pergunta? Você pode me repetir, Sim. por favor? Tá bom. Qual é a área mais indicada para liderar o processo ESG numa empresa? E se o modelo ESG tem alguma ligação com as normas da ISO? Olha, essa pergunta é fantástica. Toda vez que nós iniciamos um trabalho com as empresas, essa é a primeira pergunta que vem. Quem será o dono da área ESG? Né? Por onde que essa conversa começa? Na realidade, essa pergunta, essa definição, ela depende muito da estrutura de cada empresa. Se vê diversas estruturas possíveis. Por exemplo, você pode ter um comitê de ESG ligado à área de estratégia. Você pode ter uma área forte que consiga coordenar embaixo dela os diversos pilares. Mas uma dica que eu deixo é o seguinte: como é uma área que envolve muitas sub-áreas, são muitas especialidades, é muito comum que haja um comitê que ajude na supervisão de todas essas atividades. E o rollout, o início, a implementação de um projeto ESG, em diversas vezes ele inicia na área de estratégia ou numa área que tenha um project manager. Mas nós vemos também que existem diversas áreas jurídicas e de compliance que estão se envolvendo no desenho dos programas ESG. Sobre a questão da ISO, Wagner, eu acredito que existam diversas ISOs que podem auxiliar o programa ESG. As ISOs de gestão, as ISOs ambientais, existem diversas ISOs que compõem essa dinâmica, esse modelo integrado de governança, mas ainda não existe uma que abarque todas individualmente. Até nessa questão da ISO, né? Quando a empresa percebe que uma gestão integrada é a gestão de temas integrados na empresa, né? Você tem a 9001 que fala de qualidade, você tem a 14.001 que fala de ambiental, você tem a norma 27.001, você tem normas de compliance, todas elas. Você tem a 37.301, a 37.001, tem N normas, e tem normas de governança também, que no fundo, todas essas normas, elas se conversam, né?
Então, a empresa precisa ter a cabeça no lugar para perceber que as coisas não são ilhas, né? Que elas se conectam, e eu acho que num pensamento, vamos dizer assim, até mais holístico, né? Você consegue enxergar tudo sob um prisma que está diretamente conectado aí ao ESG. Tem uma outra pergunta aqui da Solange, né? A Solange fala assim: como é que nós devemos agir quando encaminhamos o nosso questionário para o fornecedor e este se nega a responder? Oi, Roberta. Não sei se a Roberta está me ouvindo. Solange, eu vou tentar. Será que, ó, acho que eu estava com o microfone no mudo? Não. Você me ouviu, Roberta? Roberta, você está no mudo. Oi, Roberta. A Roberta está me ouvindo? Gente, então eu não sei, eu acho que alguma coisa travou. Não sei se é da minha ou não. Vocês estão me ouvindo? O Instagram está travado ou está rolando, gente? Alô, Roberta? É, mas será que eu estou. Será que as pessoas estão me ouvindo no Instagram? Eu vou pedir, olha lá. Sim, as pessoas estão me ouvindo. As pessoas estão me ouvindo no Instagram. A Roberta caiu, então ela vai estar reconectando enquanto a gente conversa. Então tem a pergunta aqui da Solange, gente, desculpa, né? Eu não sabia o que estava acontecendo, tá? Olha, a Solange perguntou o seguinte, né? Como devemos agir quando encaminhamos o nosso questionário para o fornecedor e ele se nega a responder? Tem duas situações. Se a sua empresa é uma empresa que tem um poder de compras, uma empresa grande, né? Você deve chegar para o fornecedor e falar: fornecedor, é o seguinte, eu estou pedindo uma resposta sua, senão eu vou cortar você do meu cadastro. Eu sou bem radical nesse ponto. Tá? Se você é uma empresa pequena e o fornecedor é uma empresa grande, muito grande, né? E na verdade você não tem esse poderio que eu acabei de relatar, né? Então, ou você negocia com ele, ou você já vai pensando de buscar alternativas. Tá? Porque, de fato, dificilmente uma empresa que cuida das questões relacionadas à compliance, do ESG, vai se negar em responder. Uma empresa que se nega, você já fica com uma bandeirinha amarela que alguma coisa está errada. Tá bom? Meus amigos, nós estamos aí a 5 minutos do final da nossa live. Eu ainda tenho a esperança que a Roberta consiga se conectar, ela está tentando se conectar. Né? Ela me mandou uma mensagem agora há pouco que está tentando se conectar no Instagram, mas enquanto ela não chega, eu vou falar um pouquinho, eu mesmo aqui, sem a minha ilustre convidada. Meus caros, o ESG veio e vem, né, aqui para as empresas como um impulsionador para as organizações melhorarem. Né? É óbvio que tem por trás toda aquela questão relacionada ao investidor querer identificar qual é o melhor local para ele fazer a sua alocação do investimento, né? Mas o ISG ele vem de fato aí pensando na sustentabilidade da empresa, na sustentabilidade dos negócios e traz um valor bastante grande para as organizações que buscam, de fato, alinhar a sua estratégia, alinhar os seus propósitos, alinhar as suas atividades, seus processos a esse novo modelo.
Ainda existem pessoas céticas, isso é normal, né? Pessoas céticas no sentido de achar que o ESG é mais uma coisa que está vindo e que as empresas vão se adequar, mas eu falo para vocês o seguinte, né? Esse é o tipo de pensamento daquela empresa que não vai sobreviver muito tempo, porque o ESG está vindo, de fato, como uma força bastante grande, está vindo primeiro para as grandes empresas. Como a Roberta mencionou, isso vai permear toda a cadeia, porque é necessário que permeie mesmo. Não faz o menor sentido uma empresa grande mostrar que ela faz atividades alinhadas ao ESG, se a sua cadeia produtiva, por exemplo, empregar a mão de obra escrava, ou poluir o meio ambiente, ou não cumprir as regras, ou não ter um compliance. Isso não adianta nada. Nós precisamos, de fato, um efeito cascata. Eu espero que nesse papo que nós tivemos aqui, Roberta e Wagner, que a gente tenha conseguido passar para vocês as coisas principais aí desse novo modelo, que tenha ficado claro para vocês que compliance e ESG estão andando de mãos dadas e que isso vai ser benéfico, sim, para toda a nossa sociedade. Vai ser benéfico para a empresa, para os funcionários e para nós como cidadãos. Então, eu queria agradecer aí a participação de todos, já dizer que esse vídeo, para quem não conseguiu assistir o vídeo inteiro, né, nós vamos depois publicar aí o vídeo no nosso blog, no site da Compliance Total. Né? Foi um enorme prazer estar com vocês. Foi uma pena que a Roberta não tenha conseguido se reconectar, né? Ela está mandando mensagem aqui falando, não consigo entrar no Instagram de novo, né? Mas fica pelo menos aí, ela está mandando aí, olha, um beijão para todos vocês, né? Está agradecendo também em ter participado com a gente. E quem sabe, né, a gente consiga fazer uma nova rodada aí de live, né, para falar aí desse tema tão importante que é o ESG e também do compliance. Finalmente, o Instagram, daqui a pouquinho, ele vai cortar a nossa gravação. Se houve algumas perguntas que não foram possíveis de serem respondidas, por favor, deixem o e-mail de vocês, a gente faz questão de mandar as respostas em seguida para vocês, né? E eu convido que vocês estejam conosco na nossa próxima live. Nós temos planejado toda segunda, terça-feira de cada mês, fazer uma live, né, sobre os assuntos tão importantes. Eu conto com vocês. Não esqueça de nos seguir aí no Instagram, no LinkedIn. Estamos mandando sempre aí boas informações, artigos, vídeos, né? Seria um prazer tê-los conosco sempre. Um grande abraço para todos vocês, né? Boa noite, bom final de noite. E aí, até a próxima live. Daqui 3 ou 4 semanas nós estaremos com a próxima live. Tá bom? Obrigado por todos vocês. Grande abraço a todos.